Este ano, o Brasil viu a paraibana Juliette Freire, de 31 anos de idade, se tornar um fenômeno ao participar do programa Big Brother Brasil da TV Globo. Em menos de 5 meses, a advogada e maquiadora alcançou a impressionante marca de 31 milhões e meio de seguidores em apenas uma rede social. Ela tem um engajamento que é a interação do público com o conteúdo maior do que a do jogador Neymar. A vencedora do reality fechou contratos publicitários milionários. O mesmo programa alçou à fama um pernambucano, Gilberto Nogueira, de 31 anos de idade. Antes do BBB, Gil do Vigor era doutorando em economia e tinha dificuldade para fechar as contas no fim do mês. Além de ter ganho milhares de seguidores nas redes sociais, ele também fechou contratos publicitários milionários e hoje é inspiração e referência para muita gente. Esses são apenas 2 casos de anônimos que se tornam celebridades. Mas as redes sociais estão recheadas de exemplos como esse. Como é que se forma uma celebridade? Esse é o tema do Opinião Pernambuco de hoje. Para falar sobre o assunto, eu, Amanda Dantas, vou conversar com a professora Eliana Lewis, que é do Departamento de Sociologia da Universidade Federal de Pernambuco, e com Fabiana Moraes, que é jornalista e professora da disciplina Mídia, Poder e Celebridade do curso de Comunicação do campus Agreste da Universidade Federal de Pernambuco. Olá, como vai? As duas. A minha primeira pergunta é para a Liana. Liana, esse fenômeno de celebridades não começou agora, né? Olá a todas e a todos. Primeiro, eu gostaria mais uma vez de agradecer ao convite, dizer que é um prazer estar aqui com a Amanda Dantas, com a colega Fabiana Moraes. Não começou agora, né? Um fenômeno que ele é bem característico da cultura de massas, né? E a gente pode pensar que ele é um fenômeno não apenas da contemporaneidade, mas de uma contemporaneidade que ela é muito baseada na fugacidade, né? Daquilo que emerge com muita força e que também é destruído com muita força, né? Depois a gente pode até detalhar mais, né? Que tem uma filósofa que eu gosto muito, que é Hannah Arendt, que ela vai fazer, inclusive, essa distinção entre arte e lazer, que eu acho que fala muito desse fenômeno das celebridades, dessa fugacidade, de algo que tem que ser consumido muito rapidamente, né? E com bases muito, digamos que estereotipadas, né? Muito marcadas. Fabiana, a minha pergunta é para você agora. Como é que se forma uma celebridade? Ela é célebre por si mesma, porque ela produziu alguma coisa? Ela é um produto de marketing ou é um conjunto de fatores? Amanda, obrigada também pelo convite, pela oportunidade de estar aqui debatendo com você e com a professora Liana. Eu acho que tem a questão da celebridade, ela perpassa pela própria história, né? Nossa história mais recente, mesmo a história mais antiga, né? Há muitas, né? Até muito conectada com a própria cultura do espetáculo. E se a gente pensar, pegando questões históricas, a própria Rainha Elizabeth, né? Se falava muito em como a Rainha Elizabeth preparava seus banquetes e suas aparições para chamar a atenção, gerar impacto, demonstrar poder. E essa questão desse espetáculo aí, mesmo não sendo massivo, né, mesmo não tendo uma mídia em cima, já é entendida, interpretada, vamos pensar assim, como um proto-momento de uma cultura de celebridade. Não posso falar cultura de celebridade, né, como a gente pensa hoje, mas já se entendia o aparecimento espetacular como uma forma de demonstrar poder. Então, a questão da celebridade, ela vai ter momentos específicos, sabores específicos, a partir também da nossa própria história, né? Então, se a gente pensar uma cultura de celebridade dos anos 40, com Hollywood começando a bombar suas starlets, né? É uma cultura de celebridade muito diferente da que a gente vê agora, onde você, por exemplo, citou a Juliette e o Gil do Vigor. Né? Ambos são produtos da cultura de celebridade com especificidades muito diferentes. Por quê? Nós temos uma ambiência tecnológica completamente diferente, né? E se antes as pessoas se tornavam célebres, como, sei lá, Marilyn Monroe, né? Se tornava célebre através
de um equipamento midiático específico, que era a indústria do cinema, e que essa era uma coisa mais de cima para baixo, digamos assim, hoje a gente tem essa questão um pouco mais misturada, né? As pessoas têm suas plataformas de visibilidade, né? E elas vão conseguindo galgar um espaço, né? Nessa cultura da aparição, nessa cultura da visibilidade, muitas vezes por si mesma, entre aspas, aqui obviamente que elas precisam desse engajamento que você fala, né? No caso da Juliette e do Gil, eles viram celebridade através da Globo, então tem aí a mescla entre esse aparato de cima e essas redes sociais também, né? Então, essa história, essas celebridades, elas vão ter especificidades históricas também, a depender de uma cultura tecnológica e social daqueles momentos. Professora Liana, no caso das pessoas que consomem, né, que gostam dessas pessoas, que seguem, têm elas como referência, o que leva as pessoas? Seria uma fuga da realidade, uma inspiração, porque elas veem nessas pessoas uma inspiração, se elas chegaram, eu também posso conseguir. O que explica isso? Eu acho que a gente pode pensar aqui no conceito que é muito debatido, né, na sociologia, que é o conceito de massa, né? A massa como essa desindividualização, né? Quando você perde, primeiro, a gente pode pensar na perda de uma identidade laboral, né, com o neoliberalismo, com o avanço, né, do capitalismo, essa perda dessa identidade como trabalhador. A gente tem agora uma questão do identitarismo, que a gente não está falando apenas de identidade, né, que é extremamente importante quando a gente está falando de minorias, mas a gente está falando de como a identidade ela acaba sendo essencializada e ela acaba sendo cooptada pelo próprio capitalismo, pelo próprio neoliberalismo, né? Então, a gente tem uma essencialização, a rigidificação dessas identidades, né? E essas identidades se tornam grandes produtos de marketing, né? Então, as minorias, né, elas acabam deixando de fazer parte de um registro de uma luta coletiva, né, quando a gente pensa nas mulheres, nos negros, LGBTs, como coletividade, né, de grupos historicamente subalternizados, e eles são apropriados pelo capitalismo, né? Então, a gente tem, né, grupos, né? Claro que a gente não está falando apenas de minorias, mas a gente pode pensar também, né, em como, na atualidade, essa cultura, né, da celebridade tem se apropriado muito desses discursos, né, sobre essas minorias como forma de capitalizar, né? Então, existe uma identificação, né, de jovens negros, de mulheres LGBTs, né, que acabam, dentro dessa pulverização típica do neoliberalismo, né, eles acabam não tendo um espaço, não conseguindo construir projetos coletivos, né, e eles acabam encontrando respaldo nessas celebridades, né, que utilizam essas questões identitárias, né, de forma mercantilizada. Então, eu acho que é algo que está surgindo com muita força, né, que você acaba, né, separando, desvencilhando de um projeto coletivo, né? E mesmo para além da questão, né, dessas identidades, né, dessas identidades subalternizadas, que são cooptadas pelo capitalismo, a gente pode pensar nessa massa de uma forma geral, né? A gente pode pensar nesse processo de dessubjetivação, né? Quando a gente não tem uma individualização, né? Esse processo de você ter a consciência, né, de como você está no mundo, de como você está perante o outro, né? É muito fácil você se identificar, né, com essas construções midiáticas. Professora Fabiana, uma pessoa famosa e uma celebridade é a mesma coisa? E eu emendo com outra pergunta. Qualquer pessoa hoje, com as redes sociais, é muito fácil você ser famoso hoje por meio das mídias sociais. Mas, então, qualquer um pode ser famoso? Tem uma frase conhecida que eu vou falar ela subvertida agora, né? Que no futuro todo mundo vai ser anônimo durante 15 minutos, porque todo mundo está famoso.
Então, sim, eu não acho que exista necessariamente uma diferença entre ser famoso ou celebridade. No sentido que tanto o famoso quanto a celebridade vão estar disputando o mesmo capital, que é o capital da visibilidade. É o grande capital, né? A briga é para estar sendo visível. E aí eu acho, né, a minha correlação é muito política e celebridade e pobreza-celebridade, nessa disciplina, que não é a única disciplina que eu dou na universidade, eu dou várias, essa é uma das disciplinas, é uma eletiva, mas o capital de visibilidade ele é muito importante se você pensa num país muito desigual como o Brasil, né? Então, muitas vezes, a perspectiva de ser reconhecido, ainda que seja por esses meios, nessas plataformas, né, YouTube, Instagram, enfim, é como se você alcançasse uma posição também de ser cidadão, de ser gente, né? Então, para muitos grupos, é importante essa visibilidade, né? Geralmente a gente olha para uma coisa meio assim, meio moralista, a pessoa quer estar aparecendo, é uma coisa só egóica. Mas muitas vezes, se você pensar, né, num país como agora, como o Brasil, é importante estar sendo visível porque é como se você estivesse sendo cidadão também. Ok, eu vou fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta para conversar mais sobre esse tema do Opinião Pernambuco de hoje, que é como se forma uma celebridade. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta com o programa Opinião Pernambuco. O tema de hoje é como se forma uma celebridade. Lembrando que que esse programa também vai ao ar na Rádio Universitária FM e na Rádio Paulo Freire AM. Então, hoje eu estou com duas convidadas, a professora Eliana Lius, que é do Departamento de Sociologia da Universidade Federal de Pernambuco, e a professora Fabiana Moraes, que também é jornalista e também é professora da Universidade Federal de Pernambuco. Professora Eliana, eu vi uma entrevista alguns dias atrás do Fórum Global de Educação. Um dos debatedores falava que a cultura da celebridade era perigosa porque fazia com que os jovens vissem a educação como algo menos importante. Gostaria que a senhora falasse sobre isso. Foi ótima essa pergunta, porque tem muito a ver com a observação que eu queria fazer em relação ao que a professora Fabiana Moraes trouxe agora há pouco, né, que foi super elucidativa, né, a observação que ela colocou, que num país tão desigual, tão violento quanto o Brasil, né, você ser visto é uma forma de cidadania. Achei perfeita a colocação dela. Eu lembrei que, algumas semanas atrás, quando eu estava trabalhando esse texto de Hannah Arendt sobre a cultura de massa, onde ela faz uma crítica, né, à cultura de massa, e que ela fala justamente que a arte é algo que se pereniza, né, que ela atravessa ao longo do tempo, e que a arte, você contempla, ela não tem nenhuma função que não seja a contemplação. E que o lazer, ela vai citar Marx, que tem a ver, claro, com a questão do ciclo reprodutivo, e que o lazer é algo extremamente efêmero e que ele vai ser destruído imediatamente. E é o que a gente vê, né, na cultura de massa, né, o que a gente vê em relação às celebridades. E eu estava comentando com os meus alunos, eu digo, olha, imagina um TikTok, né, que para mim é o ápice dessa efemeridade, que é o ápice de algo extremamente despersonalizante, extremamente superficial. Porque não tem nenhum sentido o TikTok, que não seja uma diversão muito rápida, né? Muito, quer dizer, tem vários sentidos, né? Tem a questão de gênero, a reificação, enfim. E aí um aluno chama a atenção, mas professora, olha, tem muita gente que está sobrevivendo com o TikTok, né? Fazendo vídeos, está ganhando uma grana, e tem exatamente a ver com o que a professora Fabiana Moraes trouxe agora há pouco, e o que eu coloquei mas olha que triste, essa garotada que pode ter mil potenciais, eles não poderem desenvolver. E aí isso também tem a ver com a educação, né? Porque quando a gente pensa em educação, né, que é um projeto de longo prazo, né, a educação é um projeto de longo prazo, é um projeto, a leitura não é algo fácil, é algo árduo. Eu lembro que o meu professor de história, né, na escola, ele colocava isso, né, ele dizendo, como ele era a favor do ensino tradicional, ele colocando o seguinte: a educação não é diversão, é árduo,
né? A educação é árdua, o processo de leitura, você lê, é algo árduo, é algo que depende de tempo, é algo que muitas vezes, muitas famílias, elas não podem investir, porque a garotada vai ter que escolher trabalhar para sustentar a família, especialmente no momento extremamente, né, de todo tipo de violência que a gente está vivendo, né? E esse espaço da celebridade, esse espaço dessa efemeridade, é um espaço muito rápido, né? Como Fabiana Moraes colocou, onde você é visto muito rapidamente, onde você acaba sendo aceito de alguma forma muito rapidamente. O problema é que muito rapidamente também você desaparece, você também é destruído. E aí a gente tem várias outras questões que acho que não daria tempo da gente entrar agora, mas a própria cultura de cancelamento, enfim. Você também é muito destruído rapidamente. Enquanto que um processo de educação, num país que ele é mais igual, né, você tem uma possibilidade de dispor do seu tempo. Eu lembro quando eu fiz o meu doutorado na Inglaterra, eu dividi a casa com um dinamarquês, que até então ele ganhava vida limpando banheiro. E ele estava na Inglaterra passando 6 meses estudando com o dinheiro do governo dinamarquês, ele está fazendo letras. Quer dizer, ele limpa banheiro, ao mesmo tempo ele estava em outro país fazendo letras, ele agora, a gente se comunicou alguns meses atrás, ele é diretor de um museu lá em Copenhague, quer dizer, ele pode investir em algo a mais, que essa garotada, né, como a professora Fabiana colocou, que está passando necessidade, que está em situação de subalternidade, que a forma que tem, né, de se mostrar como cidadão e de aparecer, não vai ter o tempo, né, não vai ter essa disposição, muitas vezes, né, de investir, continuar investindo. E, além disso, né, quando a gente pensa, por exemplo, em algo que é fundamental, né, política de cotas, né, eu fui a primeira ativista da política de cotas na UFPE, cotas raciais, cotas sociais, mas quando a gente pensa, por exemplo, a manutenção, eu lembro que eu tive estudante que disse, professora, eu não consigo estudar. Porque na minha casa eu não consigo estudar porque eu moro num barraco colado e é muita. E eu não tenho dinheiro para passar o dia na universidade, na biblioteca, porque eu não tenho dinheiro para comprar comida. Então, como é que ele vai investir na educação? Né? Então, é um investimento árduo de longo prazo. E a gente, com o desmonte violento que a gente está tendo, né, com esse governo, no mínimo autoritário, né, para dizer o mínimo, né, violento, autoritário, que quer manter os grupos subalternizados, cada um em seu lugar, fica muito difícil, né, de você conseguir investir no projeto a longo prazo como projeto educacional. A gente vai ter que passar por um processo de reconstrução no Brasil, inclusive da educação, inclusive, eu diria mais, do investimento dos alunos em relação à educação, porque o que eu percebo muitas vezes é que os alunos eles têm um modelo neoliberal em relação à educação. Eles querem o título da UFPE, eles querem sair de lá com o título, e não esse engajamento, esse interesse, essa contemplação, né, em relação ao conhecimento, que é muito triste, né? Professora Fabiana Moraes, eu comecei o programa dando 2 exemplos de sucesso, Juliette Freire e o Gil do Vigor. Mas a gente sabe que existem milhares de pessoas que estão tentando lugar ao sol nas redes sociais e não têm um sucesso, não são bem-sucedidos. E aí a gente vê, de outro lado, uma juventude que é criada nessa geração de mídias sociais. Como trabalhar essas novas juventudes? Porque você pode ter sucesso, sim, mas você também pode não ter sucesso e aí acabar em frustração. É uma pergunta bem, bem difícil, né, Amanda? Assim, eu teria que entender mais um pouco de mercado de trabalho, enfim, de alguns modelos estatísticos a respeito. Mas o que eu acho é que a gente vai tendo esse tipo de vontade de aparição, né? Eu falei um pouquinho isso lá atrás, a cada período histórico, a cada momento, né? Quando não sei, enfim, quando eu era criança, pelo menos, eu me lembro que o grande lugar de onde poderia ser mais fácil, eu estou aspiando esse mais fácil, ser uma pessoa conhecida e obter sucesso, era, por exemplo, jogando futebol. Hoje a gente fala dos influencers nesse sentido. Então, você tem um modelo até mais aberto hoje de se tornar conhecido do que se for jogando futebol ou, enfim, sendo um atleta.
O que eu acho que não dá para dissociar é assim, nós todos, estando ou não tentando um lugar ao sol nas plataformas de visibilidade, né? A gente faz parte como um todo dessa cultura de celebridade, né? Todos nós fazemos, né? A gente socialmente a gente estimula muito o sucesso, né? A ideia de sucesso das pessoas. Tem várias pesquisas entre pessoas jovens, e não é aqui no Brasil, acho que isso é uma pesquisa inglesa, né, que mostra que qual é a sua vontade quando crescer, se perguntada a crianças e adolescentes, a primeira resposta é ser rico e a segunda é ser famoso. Né? Se adolescentes e crianças estão respondendo a isso, é porque foi oferecido a eles também esse modelo, né? Então, eu não acho que é algo que nasça exatamente com uma geração, né? Mas essa geração também ela é estimulada e talhada a esse desejo. Então, eu acho que assim, eu acho que é inescapável que se lide hoje com essas redes e com esses desejos. Então, eu acho que a melhor forma é tentar procurar, tentar cruzar, por exemplo, quando a professora Lina estava falando, eu estava aqui me lembrando, eu não vou me lembrar o nome do professor, mas ele é super interessante, ele usa o TikTok para dar aula de história em microprogramas, assim. E é muito interessante, inclusive ele é muito bem-humorado, a coisa toda, tem essa coisa do humor muito forte. Então, eu acho que tem excelentes exemplos, excelentes formas de usar essas ferramentas na educação, sim, né? E que, enfim, a gente tem uma ideia diferente de se fazer sucesso utilizando essas plataformas, mas elas também dão espaço para uma série de outros comportamentos, né? Que não são as plataformas que criam. Eu acho que o desejo de ser visto e reconhecido é algo que está atrelado à maioria, acho que eu posso até dizer a todos nós, a todos e todas nós, de diferentes maneiras, diferentes escalas, mas todos nós gostamos de ser reconhecidos e desejamos esse reconhecimento, todos. Né? É algo que eu percebo muito como jornalista, muitas vezes. Né? As pessoas falam assim, nossa, mas quando tu vai entrevistar as pessoas, elas falam tudo. Né? Você tem um talento para tirar as coisas das pessoas. Isso é muitas vezes uma balela, sabe? Na maioria das vezes, as pessoas querem falar de si. Não tem que arrancar nada, não tem que, sabe? As pessoas falam naturalmente de si. É muito comum, assim, esse desejo de ser ouvido, de ser visto, de ser reconhecido, né? A questão é como é que a gente vê e reconhece essas pessoas. E aí eu acho que Liana já falou sobre isso, né? Tem muito a ver como é que você reconhece pessoas de grupos sociais vários, né? Como é que você reconhece e visibiliza a pobreza? Como é que você reconhece e visibiliza dançarinos de funk? Como é que você reconhece e visibiliza indígenas? Né? São essas formas de visibilidade também que estão em disputa, né? Ok, eu vou perguntar rapidamente para vocês duas, porque o nosso tempo está terminando. Uma coisa positiva da cultura das celebridades seria quando essas celebridades usam a influência para estimular, por exemplo, os jovens a se engajar mais com a política. Eu acho que eu tenho uma perspectiva um pouco diferente da professora Fabiana, não sou tão otimista em relação a essas plataformas, porque eu sempre tenho uma frustração, né? Fabiana está falando agora da frustração, enfim, até do narcisismo mesmo, né, Fabiana? E aí que remete aos nossos lugares como educadores, a nossa frustração também, muitas vezes com a juventude que está querendo estar no celular, ao invés de estar lendo texto de Hannah Arendt, enfim. Então, assim, eu fico também pensando, eu acho válido, né? Eu acho importante que se posicionem, que utilizem, mas, ao mesmo tempo, a gente vê grandes intelectuais, eu não quero aqui estar numa coisa elitista, de grandes intelectuais, a gente vê professores, a gente vê educadores nas comunidades, tá entendendo? A gente trabalha com a educação no chão, e que não é tão valorizado, tá entendendo? Então, assim, eu não tenho uma visão tão otimista, eu tenho uma certa crítica e frustração, assim, eu acho válido utilizar esse lugar, mas me preocupa também a invisibilização de outros agentes sociais extremamente importantes, de ONGs, educadores, não estou falando só de professor universitário, mas educação, né, formal e não formal, e que acabam sendo invisibilizados também. Eu acho que tem muita invisibilização, mas eu fico pensando aqui, por exemplo, eu vou fazer um recorte específico que é no jornalismo, né?
Então, eu vejo um Perifa Connection, né, que é uma rede de pessoas que se organiza para falar, para fazer as matérias, as reportagens a partir de pessoas que são da própria periferia. Estou falando do Rio de Janeiro. Eu penso no Redes da Maré, eu penso no Voz das Periferias, eu penso no pessoal do COC. Então, eu acho que também essas plataformas elas conseguem organizar e conseguem sair desse de cima para baixo, né, dessa verticalização, né, tem uma certa horizontalização. Quando eu digo certa, é porque, de fato, é um ambiente tenso, né? As pessoas estão usando Google, estão entregando dados, tudo isso está aí concorrendo também, né? Não é uma coisa assim, não é um uso inocente. Você está entregando muita coisa nessas redes, né? Você está sendo vigiado também, isso é uma questão, né? Cada vez mais vigiado. Então, a tecnologia de vigilância que está envolvida aí. Mas assim, ao mesmo tempo é isso, essa coisa tensa, assim. Ao mesmo tempo, existe de fato esses grupos que através, né, dessas plataformas conseguem se organizar e conseguem se visibilizar, né? Eu acho que o Voz das Periferias é hoje um dos coletivos de jornalismo mais importantes assim que a gente tem no jornalismo que se fala alternativo, né? Voz das Comunidades também. Então, e são educadores, muitas vezes, são griots, são, enfim. Então, tem essa concorrência. Obviamente que a gente sabe, né, que tem os lados, né, que são mais fortes, de fato. Né? A gente tem essa, o que se chamava de mídia de massa nos anos 80, até um pouco dos 90. Né? A internet não quebrou isso e fragmentou e tem uma série de atores assim. A gente tem essas grandes mídias de massa, elas são também donas dos satélites e das redes e dos sites, dos aplicativos e dos podcasts, estão aí, né? Mas eu acho que tem uma briga por espaço ali interna e que ela consegue visibilizar mais do que, sei lá, há 20 anos atrás, esses atores que não tinham nem essa oportunidade de conseguir provocar essas fissuras, né, no sistema. Ok, muito obrigada às professoras Fabiana Moraes e Liana Lewis. Eu sou Amanda Dantas. O tema do Opinião Pernambuco de hoje foi como se forma uma celebridade. Obrigada por sua audiência. Até o próximo programa.